as irmãs do canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Há muito tempo que a gente não faz um estudo bíblico, né, irmãos? Conforme a orientação do seu Santo Espírito, estava sumido, estava assim, parece que o dele sumiu, parece que o dele desapareceu, Mas eu estou retomando os estudos bíblicos, né, irmão? Que é o fundamento do nosso canal, a Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Estava aqui demorando um pouco, eu estava montando esse pequeno cenário para o vídeo, né? E a gente vai mostrar para vocês, nesse estudo, né? Sobre o quão importante e tão fundamental na nossa vida é nós estarmos aprendendo sobre os pecados que Deus detesta. Nós vamos fazer certamente essa semana ainda um estudo bíblico sobre a feitiçaria, né? Mas hoje nós vamos se atentar pelo tema que fiz lá no Kawaii, aliás, quem viu o vídeo no Kawaii sabe que eu resumi bem, né, sobre os 7 pecados que Deus detesta. Mas aqui nós vamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado, mais calmo, mais tranquilo, para vocês poderem compreender aqueles 7 pecados que Deus detesta. Você vai achar a resposta, irmão, sobre os pecados que Deus detesta no livro de Provérbios, se eu não estiver enganado, no verso 16 a 19, se eu não estiver enganado. Deixa eu procurar aqui para poder falar para vocês. Vocês podem pegar pela base bíblica, sempre fundamental. E lembrar, irmão, que são 7 coisas que Deus absolutamente detesta. Enquanto isso, eu estou aproveitando e conversando com vocês. Eu vou pegar aqui o estudo que a gente está vendo aqui. Deixa eu ver aqui no histórico. Eu tenho aqui uma conta no Scribd, né? Eu vou pegar aqui o estudo bíblico que eu peguei nessa plataforma aqui. Deixa eu só achar aqui o histórico de leitura que eu tenho aqui. Deixa eu procurar, que fica fácil, né, para poder pegar, né? Deixa eu achar aqui. Achei. Esse aqui. Vou também colocar um ponto a mais no nosso assunto, que tem a ver também. Vou fechar os outros assuntos que não interessam nesse vídeo e pronto. Bom, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele absolutamente detesta certos tipos de pecados, né, irmãos? Que a gente vai falar aqui. Mais especificamente, ele resume esses 7 pecados, 7 tipos de pecados que Deus detesta, lá no livro de Provérbios. Eu já fiz um monte de estudo sobre esse assunto, mas aqui é só um estudo bíblico mesmo, para nós podermos aprender, né, irmãos? Aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Mas eu estou procurando aqui, ó. A partir do verso 16, exatamente do verso 16, até mais ou menos o verso 19, tá? Mas eu vou ler o consenso todo até o 21, tá? Mas vamos lá. Provérbios capítulo 6 diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, absolutamente Deus odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera, como diz assim, né? Ele considera de verdade detestáveis. São coisas que Deus realmente detesta. São elas: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração, e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles os protegerão. Quando acordar, eles o orientarão, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são caminho que conduz à vida. Ok? Até aqui, irmãos.
Irmãos, todo mandamento que Deus manda nas Escrituras Sagradas são como lâmpada. São como lâmpada. Está aqui no verso. Ó. A instrução que você vai receber é como a luz da parte de Deus. Então, irmão, o que a gente vai falar aqui são conselhos muito fundamentais para nós entendermos aquilo que Deus detesta. Sim, tem coisas que Deus realmente detesta. Vale dizer, irmão, que tudo que a gente sempre aprende, lá naquela questão, quando a gente estuda sobre a mente, você sabe que a nossa mente, irmãos, ele é uma grande luz e lâmpada dos teus olhos. Você sabe disso, né, irmão? Que os olhos é como a alma que ilumina o teu coração. Mas eu vou dizer uma coisa fundamental para vocês, irmãos. Tudo que está na luz, irmãos, é vista. E tudo que está nas trevas a gente não consegue ver. Mas que a luz, ela revela aquilo que, inclusive, está oculto patente aos nossos olhos. Você às vezes imagina, mas Deus só me conhece por fora. Muito pelo contrário, Deus conhece você por dentro. Então ele vê o homem por dentro e por fora. Vai dizer, ele não vê só o que está fora de ti, mas ele vê o que está dentro do teu coração. Esse estudo bíblico ele é curto, mas vale entender que o contexto dele, que a gente vai passar daqui a pouco no estudo, é fundamental para você entender que o mandamento que você aprende aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, são lâmpadas. E a própria instrução que você aprende é a luz, tá? Então, Deus ele corrige aquele que ele ama. Porque as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Como a gente fala, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por ele. O próprio Jesus, irmãos, ele fez um sacrifício pelos nossos pecados, irmãos. Então, irmão, tecnicamente, você é destituído da salvação. Você vai ver isso no estudo. Mas, irmão, você pode ter certeza que o teu pecado, ele pode ser perdoado, desde que você confessa eles diante do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ok? Então, é fundamental você levar isso em consideração. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, você tem que seguir o conselho que Deus manda através da Bíblia. Porque ele pede para que você guarde essas palavras em seu coração. Deus quer que você guarde, obedeça os mandamentos do Pai. Eu pergunto para você, uma pergunta antes de começar o estudo. Como que você vai entrar nas bodas do Cordeiro, participar da mesa com Jesus Cristo, se você não andar em obediência? Como que você vai subir no arrebatamento da igreja se você não obedecer aos mandamentos que Deus manda passar para vocês? O Pai, ele ama o pecador, mas ele não agrada da prática do pecado em si. Claro que os pecados, quase todos eles, são perdoáveis perante Cristo. Até mesmo o pecado da feitiçaria, que a gente vai explicar sobre a feitiçaria no próximo vídeo, é fundamental você saber que tem libertação para quem está envolvido com essa prática, irmãos. Mas é fundamental você entender que Deus quer o quê? Duas coisas fundamentais. Ele quer que você ame o próximo como a ti mesmo, mas o principal de tudo, que você ame a Ele sobre todas as coisas, todo o entendimento e de todo o teu coração. Sempre andar em obediência e gravar as palavras em teu coração, tá bom? Então, esses mandamentos que a gente vai passar é para você poder aprender, tá bom? Agora nós vamos no estudo bíblico. Então, eu vou fechar aqui e vou deixar aberto a câmera da minha câmera aqui embaixo. Deixa eu ver se vai aparecer, para vocês poderem ver. Eu não sei se apareceu, acho que está embaixo ainda. Daí que eu vou passar para cima. Eu não sei se vocês vão conseguir me ver. Vamos lá. Eu acho de... Não é esse aqui não. Deixa eu ver. É esse aqui. Aí está. Agora vocês conseguem me ver bem. Agora nós vamos começar a passar o que está descrito nesse estudo bíblico que peguei no site do Script.
vai dizer que eu estou registrado aqui nesse site, né, irmão? Tô pagando, né, uma mensalidade dele. E é muito fundamental, né, porque para quem gosta de ler, né, irmão, como eu, a gente aprende muitas coisas que é úteis, né, para nosso estudo bíblico. E eu pego conteúdos para o estudo bíblico, né? Então, fundamental para você poder aprender. Então, agora, eu vou compartilhar aqui a tela, já compartilhei, né? E nós vamos, então, aprender aqui os 7 pecados que Deus detesta na vida de um cristão, né, irmãos? Então, irmãos, o livro que a gente aprende nas Escrituras Sagradas, como está descrito, o próprio livro de Provérbios, ele nos traz uma série de instruções, tá? Que é um livro basicamente de instruções, e também advertências que nos mostram de uma forma muito clara e objetiva o que Deus está esperando de cada um de nós. E conforme o escritor ele nos revela no caminho que devemos seguir, também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus odeia que pratiquemos. Vale sempre dizer isso. E é exatamente isso que acontece no capítulo 6. Ele deixa essa posição desses pecados muito claro nas Escrituras. Então você vai ver o que está escrito. Então, irmão, como na Bíblia que eu falei agora há pouco, existem 6 coisas que o Senhor detesta. Aliás, 7 coisas que ele detesta. Está aqui grifado em negrito. São eles, ó. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Conforme Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, deixa muito claro sobre esta questão. Então, nesses próprios versículos, o próprio rei Salomão, irmãos, ele nos revela que 7 pecados existem, né? No qual o Senhor odeia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nós servimos, odeia estes pecados. Não agrada da prática desses pecados. E que devemos, de absoluto proveito, né, irmão? Tirar de nossas vidas. Ou seja, excluir das nossas vidas esses pecados. Caso nós queiramos ter um relacionamento íntimo com ele. Quando eu falo para vocês, irmão, que o pecado afasta nós do caminho da palavra de Deus, a gente não está inventando história, né, irmão? A gente não está contando história para boi dormir. A gente não está mentindo aqui. Realmente, o Senhor detesta essas práticas desses pecados. E cada um tem um significado, significados que a gente vai dizer aqui nesse estudo bíblico. Porque aqui só vamos fazer um estudo bíblico hoje. Vou fazer uma oração depois para agradecer, vocês vão ver no vídeo. Mas vale dizer, é fundamental você saber que tem pecados que Deus odeia que um cristão fiel e verdadeiro pratique no seu dia a dia, tá, irmãos? Então, absolutamente, temos que tirar isso das nossas vidas. E seguimos os mandamentos, como ele diz aqui, ó. Que a gente obedeça os mandamentos. Que a gente obedeça os mandamentos. Que a gente guarde as palavras em seu coração. Ou seja, esse coração tem que estar gravado por aquilo que agrada a Deus. Amarrar em seu pescoço, tá certo? Sempre, sempre guardar essas palavras. Quando dormir, próprio Deus vai te guiar e vai te proteger, tá bom? Lembra que este mandamento é como lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Lembra que Deus ele corrige aquele que ele ama. Então é fundamental que você entenda que deve ter sim um relacionamento íntimo com ele, em espírito e em verdade. Porque nós, irmãos, nós que somos falhos, nós que temos essa carne decaída, saiba que não é culpa nossa, não é culpa do mundo, não é culpa do adversário, é culpa da tua carne. Lembra disso, irmãos. A própria natureza humana que nos conduz ao pecado. Então, você toma muito cuidado. E devemos, né, irmão, cada vez mais, né, irmãos, como fala, sacrificar esta carne, né, irmão, para andar nos caminhos da palavra de Deus, tá certo? Mas você, irmão, mesmo com suas falhas e imperfeições,
você nunca, irmão, vai estar livre de cometer esses erros, tá bom? Que eu vou explicar a vocês. Vamos começar então com o primeiro pecado que está aqui embaixo, que não é difícil de compreender, vocês vão entender por quê. O primeiro pecado, irmão, que está marcado aqui, são os olhos altivos. Eu nem preciso falar para vocês que são olhos altivos, né? Então vamos ler aqui o que está descrito aqui no artigo, tá bom? Vou ler o que está escrito no artigo, tá bom? Então prestem atenção. Ter olhos altivos significa o que, basicamente? Ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor que as outras pessoas por qualquer motivo que seja. Esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que leva à ruína e à queda. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz o seguinte aqui que eu vou ler. Eu estou pegando pela Bíblia aqui da NVT, que fica fácil de explicar para vocês. Verso 18 está escrito aqui, ó, o orgulho, o próprio orgulho, precede a destruição. A arrogância precede a queda. Eu já explico para vocês. Eu fico muito impressionado, irmãos, de ver tantos crentes, que o autor do artigo diz aqui, né, irmão? Que só porque vão à igreja, na placa de igreja, né, irmão? E conhecem a palavra de Deus, acham que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Certa vez, Cristo contou uma parábola em que um fariseu se achava tão superior que ele dizia suas orações: Deus, obrigado, porque eu não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, o cobrador de impostos orava humildemente, pedindo misericórdia. No final da história, o religioso que tinha os olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito porque reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então Jesus termina a parábola citando a famosa frase: porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 18 de Lucas, verso 14. Bom, vamos explicar aqui então sobre esses olhos altivos. Os olhos altivos, irmão, são pessoas que são soberbas, são pessoas que são orgulhosas, são pessoas, irmão, que sempre se consideram de ser melhor que as outras pessoas, seja o motivo que for. Por exemplo, ela fala para você: eu sou muito mais bonito que você. Eu sou muito mais inteligente do que você. Você não é um nada. Você é um falho. Você é isso. Toma muito cuidado, irmão. Isso é uma característica de um orgulhoso de si próprio. Esse pecado, como você está vendo, que a Bíblia diz, leva à ruína e à queda. Ok? Então, irmão, esse negócio aí, falta o que, por exemplo, no caso desse pecado? O amor ao próximo. Cadê o amor às pessoas próximas, irmãos? Não, ele consegue ser mais orgulhoso, ele consegue ser mais arrogante. Infelizmente, irmão, muitas pessoas vivem na religiosidade. Está preocupado em obedecer os princípios das suas seitas ou de suas doutrinas antibíblicas, embora as pessoas também que vão lá conhecem a palavra de Deus, mesmo indo nos cultos, louvar, cantar, orar, etc. Eles acham que eles têm capacitação de apontar o dedo e absolutamente de condenar, como os religiosos na época de Jesus. Você lembra os fariseus hipócritas? Você lembra que os fariseus, eles se achavam superior com a lei? Que eles faziam de tudo para ver se Jesus tinha um pecado, para ver se eles podiam se achar superiores do que o próprio Senhor Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Lei de homem não vale nada. Muitas igrejas, muitas doutrinas aí nas igrejas, elas colocam o que diz que está na Bíblia. Mas tem coisas, irmão, que são antibíblicas. Portanto, irmão, nem tudo que você vai ver na religião é verdadeiramente aqui escrito nas Escrituras Sagradas. Mas vale dizer uma coisa: você não tem poder para condenar, você não tem poder para julgar as almas. Esse julgo só Jesus vai dar naquele dia, ok? O que você tem que fazer, meu irmão? Largar de ser orgulhoso,
largar de ser para frente, largar de se você é superior que as outras pessoas. Os próprios fariseus, eles diziam nas suas orações: Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros pessoas. Enquanto lá naquela parábola, irmão, o próprio cobrador de impostos orava a Deus de forma humilde, né, como um publicano, refere aí no caso, ele estava pedindo misericórdia, porque ele reconhecia que nós somos todos da mesma família. Nós todos, irmãos, aqui na terra, nós, com exceção de Jesus, somos todos pecadores. E vou falar uma coisa, tecnicamente, a gente não merece nada. Mas Jesus, ele impôs uma condição que aquele que o ama, em espírito, em verdade, anda com ele segundo o Espírito, pode ter certeza, não tem condenação para esses aí, irmãos. Mas muitas pessoas estão nas placas de igreja, estão nas ruas, humilhando e condenando as pessoas, achando que eles são juízes, sendo que Deus, irmãos, ele quer o quê? Humildade em nosso coração. Humildade. Portanto, irmão, você não é para se considerar superior que os outros, tá certo? Porque todo aquele que está se exaltando por si próprio, ele vai ser humilhado, ok? Então, como você vai subir numa escada, parece que você não vai cair, né? Uma hora a coisa cai de figura. Você que se considera orgulhoso, você que é o melhor que todos, sabe muito de Bíblia, mas vive sendo soberbo e vive com muito orgulho. Portanto, irmão, você não é melhor que ninguém. Somos iguais por igualdade, com aparências diferentes, mas lembre-se, você não é superior que ninguém e você não tem senso para julgar as almas. Só Jesus pode fazer isso. E isso vai acontecer ou no tribunal de Cristo ou no juízo final. Portanto, irmão, aquele também que está sendo humilhado, porque nós somos perseguidos aqui na terra, né, irmão? Você também vai ser um dia exaltado. Um dia você vai receber a merecida recompensa na glória de Deus. Não por suas próprias forças, mas porque Jesus concedeu esta oportunidade, porque você confia nele, você crê nele, e você não é superior que os outros. Você não é soberbo, você não é orgulhoso. Portanto, tomem cuidado com os olhos altivos. Estão entendendo essa explicação, irmão? Então, toma muito cuidado, tá bom? É um pecado perigoso. Não é um pecado de morte, né, irmão? Vai dizer isso. Nenhum desses pecados que a gente vai citar aqui são pecados de morte. Pô, mas toma muito cuidado com esses tipos de pecados. São pecados que, aos olhos de Deus, ele odeia. Ok? Vamos então para o segundo? O segundo pecado, que eu vou ler também no próprio artigo, é a língua mentirosa. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui muita gente erra, hein? O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso, devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Forte isso, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o próprio diabo. Querem realizar o desejo dele. Portanto, irmão, o que é a língua mentirosa? Já vou chegar. Muitas vezes queremos mostrar aos outros aquilo que não somos e por isso mentimos. Outras vezes queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que, se você repete uma mentira várias vezes, você pode começar a acreditar nela. Então tome cuidado, muito cuidado, ao dizer certas coisas que não são verdade
e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então peça ao Senhor que transforme a sua vida a partir de hoje. Esse segundo, muitos erram nesse pecado. Muitos erram. Absolutamente a famosa língua mentirosa. Irmão, sabe, a língua, irmão, a nossa língua, ela tem o poder da parte de Deus de abençoar uma alma. Tem com certeza. Porque, irmão, o que você faz com aquele amor, com aquela dedicação ao próximo, aquilo que vem dos céus, porque Deus, irmão, não vive na mentira. Jesus não vive na mentira. O Espírito Santo não vive na mentira. Sabe, irmão, uma coisa? Eu vou dar um exemplo de uma língua mentirosa. A questão de você ensinar heresias. Ensinar coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. É uma forma, irmão, descaracterizada de você usar para falar uma mentira. Para você usar das falsas doutrinas para ensinar aquilo que não convém da parte de Deus. Irmão, vai dizer que o pecado, basicamente, ele sempre vai começar numa mentira. O inimigo, irmão, ele abre brecha para muitas portas. Porta larga que leva para a perdição eterna. Se você leu sobre a porta estreita, a porta larga, o próprio diabo, ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se apegou à verdade. O próprio inimigo, irmão, ele vai fazer várias formas de mentira acontecer. Desde uma falsa doutrina, uma falsa profecia, entendeu? Ele vai ensinar tudo que é falso. Vai ensinar para vocês a prostituir, seu pai e sua mãe não saber. Ele vai ensinar você também a mentir em relação ao jogo, jogar, enganar a pessoa, entendeu? A fazer de várias formas de mentira e falsidade. A mentira, irmãos, irmãos, faz com que você se afunde na sua vida em pecado. O próprio Jesus diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, irmãos, não se pode viver uma pessoa cristã verdadeira, que acredita na volta de Cristo, que acredita no arrebatamento, que acredita que nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, que confia em Cristo, de viver nessa prática imunda. Por que eu estou falando imunda? Porque o preço será muito caro para quem vive nessa prática. Deus, ele absolutamente, ele detesta a mentira. A mentira não diz no ditado popular, irmão, que ele é como uma perna curta? Você cria uma história, você conta aquela história, e aquela história parece que você está contando uma verdade. Aí você está mentindo na maior cara dura. Entende isso? Claro que, como ela ser perna curta, uma hora a verdade vai aparecer. Então não adianta você viver na mentira. Uma hora a verdade vai pegar. Então eu vou falar para você, irmãos. As pessoas se usam em disfarces, por exemplo, de como pessoa, ou de uma pessoa criteriosa, aquelas pessoas que têm caráter, aquelas pessoas que escondem quem ela é de verdade, para contar um jeito de uma pessoa que ela não é de verdade. Você vive lá na frente do seu amigo, do seu companheiro, de um jeito. Você vai na igreja de boa e está comportando decentemente na presença de Deus, cantando, louvando, ir na igreja, fazer a vontade de Deus é fácil. Mas e aí ser cristão fora, verdadeiro em espírito? E você ser aquela pessoa que fala muito palavrão. E você ser aquela pessoa que humilha o seu pai e humilha sua mãe. Você ser aquela pessoa que não vive na verdade do Espírito. Vive fazendo coisas aos olhos que as pessoas não vê. Isso é ser mentiroso. Viver uma vida dupla, como a hipocrisia que a gente vê no dia de hoje. A hipocrisia é um resultado de uma vida, de uma mentira. Você entende isso? Às vezes, irmão, você quer esconder algo que você realmente não é. Você, irmão, quer ocultar, esconder de alguém algo errado ou que estamos fazendo e ocultando a verdade. Portanto, essa prática
não é do agrado do Pai. Portanto, irmão, toma muito cuidado no que você anda fazendo mediante a Deus. Sabe, irmãos, às vezes, eu vou contar aqui uma coisa muito fundamental. Uma coisa muito fundamental que é preciso você entender. A boca fala que o coração está cheio. Irmão, Jesus disse isso. A própria atitude, por exemplo, de um palavrão, de uma humilhação, de um peso, é o resultado do que seu coração está cheio. Se o seu coração tem coisas maravilhosas em seu coração, com certeza a tua atitude será nobre, será justa, porque você não está contaminado. Mas um coração de uma pessoa que está contaminado, cheio de podridão, cheio de mentira, o que acontece? A atitude faz com que seu coração está cheio de maldade, por exemplo. Cheio de iniquidade, cheio de imperfeição. Então, irmão, o que você tem que fazer para você evitar essa prática? Simplesmente você mudar a tua vida. Largar de ser mentiroso. Largar de ser falso. E abrir a sua boca e falar a verdade. A verdade, ela transforma. A verdade, irmão, te liberta, irmãos. Ok? Porque, irmão, quando você fala a verdade, você sente a segurança do Espírito Santo dentro do teu coração. Deus absolutamente detesta a mentira. Todo aquele que vive, comete a mentira, irmãos, por prazer na vida, por isso tudo, vai pagar no lago de fogo que arde como enxofre. Aqueles que amam e cometem a mentira, têm a condenação no lago de fogo que arde como enxofre. Então, irmão, Deus ele não compactua com a mentira. Ele quer que você seja verdadeiro, humilde e justo perante Deus. Então, irmãos, toma muito cuidado de você dizer certas coisas que realmente não são verdade. E que elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Então, o que você tem que fazer? Mudar seu coração. Mudar sua atitude. Pedir para o Senhor Deus, Jesus Cristo, transformar sua vida a partir de hoje. Isso é uma prática que Deus não se agrada. Muitos dos pecados começam por causa da mentira. Portanto, toma muito cuidado em suas atitudes e ande no Espírito Santo. Ok? Vamos para o próximo. Terceiro, as mãos que derramam sangue inocente. Vamos ler aqui no artigo e já vocês vão entender no contexto geral. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes, não é? De assassinato. É verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo de extrema gravidade, né, irmão? Muito gravíssimo. Pois a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas. Nossa! Calma que eu vou explicar. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa, se transformam e são violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos nós conhecemos o mandamento. Não matarás. Porém, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência dessa ordem e disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Jesus afirmou que o assassinato também pode estar em nossas palavras e emoções. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém,
já significa que estamos desobedecendo o 6º mandamento, como disse o apóstolo João. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Que Deus nos capacite a respeitarmos a vida e amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Irmão, isso aqui é pesado, né? Mãos que derramam sangue inocente. Basicamente, quando você está pensando em sangue inocente, você está pensando na cara sobre crimes e assassinato. A gente sabe que muitas pessoas hoje em dia, né, irmão, estão fazendo muitos crimes, estão matando outra pessoa, estão tirando a vida de cada um todo dia, por um crime para lá, por causa de uma droga, por causa de uma bebida alcoólica. Mas basicamente não é por causa só de homicídio que tem a ver essa questão de mãos que derramam sangue inocente. A própria atitude também conta. As próprias agressões físicas que a tua esposa, tua companheira leva de seu marido, também conta. Ok? O que é agressão física? É quando a pessoa que está casada com uma mulher, né, o marido que quer casar com a mulher, aparentam ser bons testemunhos dentro da igreja, vão aos cultos, oram, cantam, louvam, faz tudo aquilo que é fácil, né, irmão? A parte fácil. Mas quando está em casa, são maldosos, são violentos, eles acabam batendo boca um com o outro. Não que eu sempre falo para você que o casamento é fácil, né, irmão? Quem é casado sabe o que a gente está falando aqui. Pessoa que é casada, mulher, com certeza vai ter discussão. Mas tem gente que é violento por natureza, por ser ruim, por ser maldoso. E em casa, ele bate, ele violenta, ele bate com força na tua mulher. Inclusive a ponto de bater até nos seus filhos. O próprio Deus, irmãos, odeia essa prática. Odeia. Portanto, irmão, essa questão matarás não é só a questão da pessoa sendo morta por homicídio. Ele se trata das agressões físicas. Ele se trata da própria atitude da pessoa pela língua. Eu vou chegar nisso. Então, irmãos, essa palavra deixa muito claro. Aquele que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, irmãos, aqueles que guardam mágoa no coração, acaba brigando, vai guardar mágoa, não perdoa nem seu irmão, nem sua irmã. Isso aí faz parte das mãos que derramam sangue inocente. Eu falo para vocês, irmãos, as atitudes que estão no nosso coração, da gente guardar ódio na vida de alguém, irmão, já deixa bem claro, só de você pensar, só de você guardar ódio, do seu ter sentimento nobre, faz você já desobedecer o próprio 6º mandamento lá da Bíblia. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Irmãos, vamos respeitar a vida das pessoas. Vamos amar as pessoas. Vamos deixar de ser ruim, irmãos. Vamos deixar de ser maldosos com a tua esposa, com o teu marido. Chega no teu marido. Se você for mulher que gosta de bater no marido, diretamente violenta, com suas palavras, suas atitudes, pede perdão pro teu marido. Mesma coisa eu falo pro marido que briga com a tua esposa. Pede perdão pra tua esposa. Deus não quer desunião, Ele quer união, irmãos. Glórias a Deus. Eu pergunto para você, irmão, nós estamos perto do arrebatamento, cada dia que passa. Cada dia o amor de muitos vai se esfriando. Aí eu pergunto para você nessa prática, desse pecado aí, ó, que é o homicídio, que é as palavras pesadas, que é as porfias, nesse caso aí, as brigas, as dissensões, e principalmente os palavreados. Irmão, cada palavra pesada, quer que eu conte um segredo para vocês? Tem palavra, irmão, que é bom nem falar. Ao invés de você falar que é aquele palavrão, fala coisa que edifica, irmão. Às vezes traz o inimigo, traz a rota, traz o demônio na tua casa por causa da tua palavra negativa, da tua palavra pesada. Você acha que a palavra, irmão, não machuca a pessoa? Você acha que isso não é derramar sangue inocente? O palavreado também é uma forma de derramar sangue inocente, irmão. Irmão, você acha que é só matar?
O matarás, irmão, tem a ver também com essa questão da atitude das pessoas. Quantos hoje em dia que não tem mais amor ao próximo? Quantos casamentos são desfeitos por discussão, por essa questão aí de violência, de tudo aquilo que não agrada a Deus? Como eu pergunto para você, como você quer estar nas bodas do Cordeiro? Como você quer ser arrebatado se você briga com a tua mulher? Se você briga com o teu marido? Se você briga, se você tem desunião entre as tuas famílias? Se você é um covarde, pai, mãe de sangue que bate no seu filho direto, com exagero, com violência, a ponto de machucar teu filho, tua filha? Irmão, toma cuidado com o palavreado. Controle a tua língua. Controle a tua atitude. A gente não pode, de hipótese nenhuma, guardar ódio de ninguém. Você está desonrando o mandamento da Bíblia, que é o 6º mandamento. Todo aquele que odiar teu irmão é assassino. Toma cuidado com a tua atitude, irmão. Você é cristão ou não é, irmão? Muda essa atitude. Muda. Respeite a vida das pessoas. Respeita. Ama o próximo como a ti mesmo. Lembra esse mandamento? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Toma cuidado. Ok? Então, lembre-se. Mãos que derramam inocente não é só homicídio. Quantas pessoas que matam, irmão, por crime, por aquilo, por suborno, por isso e por aquilo tudo, irmão. Mas não é só isso que mata uma alma. A alma é matada também por arrogância em suas palavras também. Ok? Então toma muito cuidado com essas atitudes que não agradam a Deus. Se você viver nisso, irmão, e guardar ódio, um dia que chegar o arrebatamento, você fica na grande tribulação. Aí você vai ter que aguentar o que o anticristo vai aprontar no período da grande tribulação. Que são coisas terríveis. E você vai sentir isso na pele. Porque para você salvar na grande tribulação, você vai ter que dar sua vida em Cristo. Você vai ter que sofrer numa guilhotina. Você sabe o que é uma guilhotina? Ter o seu pescoço decepado em amor a Cristo? Você negar a marca da besta e, em consequência, você ter o seu pescoço cortado? Como faziam na época os franceses? Na Idade Média? Pensa você o que é você ter um cravo. Parecia que eles martelam assim, só que com pau. Colocando prego em cima, sobre o pau. Para bater nas suas costas e rachar suas costas. E aí? Você está preparado para aguentar o que vai passar na grande tribulação, meu irmão? Estou até falando daqueles que vão ficar. De gente que vive nessa prática desse pecado que muita gente faz, que é morno de verdade, e que vai ficar na grande tribulação. E vive nessa prática imunda. Você imagina a tortura que você vai passar, meu irmão. Pense nisso, se arrependa. Faz as pazes, tira esse ódio do teu coração. Caso ao contrário, você não subirá no arrebatamento. 4º pecado que Deus detesta, odeia, absolutamente. O coração que traça planos perversos. Aí você vai entender o que nessa questão? Vamos lá. Quando o próprio Satanás lança uma semente do mal sobre nós, eu vou explicar isso aí, ela pode se instalar em nosso coração. Vai dizer isso. Por isso, devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos. Porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau, onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então tome cuidado, muito cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus mandamentos. A Bíblia diz que o nosso coração deve ser ocupado com tudo que o verdadeiro, que for nobre, correto,
puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Como lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz claramente: por isso, tome cuidado com as más amizades que estão sempre planejando fazer o que é errado. Busque andar com pessoas tementes a Deus e que nunca te levaria para os maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz: não deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não prestem atenção nesse pecado aqui. Deus, eu falei para vocês, tem 7 pecados que Deus odeia. Esse quarto aqui é um coração perverso, irmãos. É a pessoa, eu vou falar, todos nós temos uma natureza corrompida. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que você, irmão, é justo porque você é justo perante Deus e a Cristo? Porque você, irmão, aceitou Jesus como Salvador. Mas originalmente, a gente tem esta natureza decaída, chamada carne. Essa carne aqui, ó, essa parte visível nossa. E dentro dela, nós temos um órgão que sempre move sozinho. Bombardeia sangue em todo o corpo. Não é verdade? Esse sangue que vem das veias, das artérias, e ele faz com que gere a vida dentro de nós. Esse órgão muito importante que sempre bombeia, né, irmão? É o nosso coração. Esse órgão aqui, fundamental para o funcionamento como um todo do nosso corpo. Porque se o nosso coração para, o que acontece? Morremos, não é verdade? Mas eu quero falar para você, essa semente do mal é uma raiz, irmão, que acontece desde a época de Adão e Eva. Uma semente ruim que você vê claramente na primeira homicídio que o próprio Caim cometeu sobre Abel. Você lembra de Caim e Abel? Então essa natureza decaída nossa, ela pode acabar brotando em nosso coração. Uma semente podre, uma semente amarga. Ok? Por quê? Porque nós temos natureza carnal, dessa natureza decaída. Então, como que a gente deve proteger e não permitir que essa semente maligna brote e gere frutos amargos? Que nem eu falo, tem os frutos bons que o próprio Espírito Santo produz dentro do nosso coração, né? Amor, fidelidade, paz, longanimidade, esses que gera o fruto do Espírito. Mas as obras da carne geram os frutos amargos. Então essa semente, ela desabrocha no nosso coração com o tempo. Porque eu falo, até uma certa idade, a criança é inocente. Porque ela não tem compreensão do certo e do errado. Mas um órgão chamado cérebro, ele vai desenvolvendo com o tempo o nosso raciocínio, né? Você começa assim, não pretendendo andar, não pretendendo caminhar ainda. Você vai engatinhando com o tempo, você começa mamando na mamadeira, né? Depois, com o tempo, você deixa a mamadeira, você começa a andar. Sua mente começa a desenvolver. Chega uma hora que você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Em algum momento na tua vida, você vai ter ideia da coisa certa e das coisas erradas, que é chamado também de consciência. Aí esta consciência faz com que o nosso coração, com o tempo, brote esta semente amarga. Então é natural que com o tempo, você, meu irmão, tecnicamente, passa a deixar de ser inocente. Porque você conhece a mentira, você conhece a falsidade, você conhece a maldade, você começa tecnicamente a conhecer as coisas erradas. E a partir do momento que você começa a conhecer as coisas erradas e você entende, a partir desse ponto, você não é mais um inocente. Entendeu? Para você se salvar, você tem que procurar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Confessar o seu pecado. Porque o próprio coração, irmãos, mostra a atitude da pessoa, é o que está em teu coração.
Então, irmão, guarde o seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. Portanto, o próprio coração amargo, o próprio coração corrompido dessa maldade, ele vai gerar rancor, ele vai gerar ódio, ele vai gerar inveja, ele vai desejar a vingança. A vingança, ela faz parte desse coração que traça planos perversos. Por exemplo, cometer um assassinato, cometer um crime, bater na pessoa, violentar a pessoa, né, por causa de inveja, de você incitar o ódio na pessoa, entendeu? Tudo isso é o coração que traça planos perversos. E essa intenção, né, irmãos, não é do agrado de Deus. Então, como que a gente deve proteger esse coração de toda essa iniquidade? Por causa da nossa natureza decaída. Porque, irmãos, Deus ele não agrada das pessoas que desenvolvem essas sementes amargas. E vai dizer que com o tempo a pessoa deixa de fato de ser inocente. Mas quando conhece a palavra de Deus, quando conhece as coisas da parte de Deus, você deve parar de ter essas intenções ruins. Você deve tirar do teu coração esse desejo de vingança, esse desejo de ódio, esse desejo de inveja. Porque Deus, ele não se agrada dessas pessoas que têm coração maldoso, onde só tem intenções ruins. Portanto, irmão, toma muito cuidado, entendeu? Você deve guardar a palavra de Deus dentro do teu coração. Deixa Jesus trabalhar em tua vida. Deixa ele, irmão, mudar o jeito do teu coração. Por quê? Porque significa, tecnicamente, obedecer e seguir os seus mandamentos. A própria Bíblia diz que o nosso coração, ele deve ser ocupado com tudo aquilo que for verdadeiro. De tudo que é nobre, de tudo que é correto, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Posso falar uma coisa para vocês? Quando você louva para o Salvador Jesus Cristo, cantando aquele hino maravilhoso, cantando aquele louvor bendito, você não sente uma alegria brotada dentro do teu coração? Você não sente aquela tranquilidade no teu coração? Então, irmãos, as más amizades, as pessoas, irmão, vou falar para vocês, hoje em dia, muitas pessoas, essas más companhias, levam as pessoas para as drogas, levam as pessoas para a bebida alcoólica, levam as pessoas para os vícios dessa vida. Sabe quantas pessoas estão envolvidas com droga todo dia, irmão? Por estar ouvindo as pessoas que diz que é teu amigo e ele verdadeiramente não é teu amigo, por causa desse coração mau. Quantas pessoas que estão morrendo todo dia por causa da droga? Quantas pessoas que estão morrendo todos os dias por causa do vício do álcool? Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas pessoas, irmão, estão aprendendo muita coisa errada. Então, irmão, você tem que fazer o quê para você escapar desse coração que traça planos perversos? A vingança mesmo não é uma coisa de Deus, irmãos. A vingança é uma coisa ruim. É um sentimento ruim. O rancor não é do agrado de Deus. O ódio não é do agrado de Deus. Então, irmãos, procura trocar os maus pensamentos por bons pensamentos. Guarda a palavra de Deus. Honra o mandamento. Seja uma pessoa nobre. Seja uma pessoa correta nas suas atitudes. Seja pura. Seja amável. Seja de boa fama, espiritualmente falando. Seja excelente. Seja digno no louvor. Então, irmãos, cuidado com as más companhias. Cuidado com o seu amigo que te oferece carona para droga. Cuidado com o teu amigo que oferece conversação para você se prostituir. Cuidado com um amigo que aconselha você que aquilo lá não tem problema, aquilo lá também não tem problema. Cuidado com esses amigos que ficam te levando para o bar para encher a cara de cachaça. Toma cuidado, irmãos. Muitas pessoas não querem o bem seu, quer o teu mal, quer te prejudicar. Cuidado, não deixe enganar. Más companhias corrompem os bons costumes. E isso parte de nosso coração, irmãos. Todo mundo deixa de ser inocente um dia. Mas, irmãos, deixa Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar em tua vida.
Porque Deus não agrada de pessoas que têm coração mau. Todas as pessoas ruins que não agradam a Deus, que não andam em Cristo, um dia vão pagar caro por suas maldades. Isso é uma coisa que Deus detesta, irmãos. E a vida dessas pessoas não costumam ser muito prolongadas, não. Ouviu, irmãos? Então toma muito cuidado. Próximo pecado. Esse muitos cometem. Eu vou dizer por quê. Os pés que se apressam para fazer o mal. Prestem atenção. Pés apressados em fazer o mal, ele se refere a pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que estão sempre querendo passar alguém para trás. Dar o calote em alguém, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Provérbios 11, 19. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco nisso, viu? Está cavando. Vou explicar. Eu fico triste em ver tantas pessoas que dizem cristãs são mal pagadoras, não honram seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, achando que não haverá consequências. Mas estão completamente enganados, porque Deus é amor, mas também é justiça. E não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado ao quê? Ao pecado. Muitas vezes nós ficamos pensando em diferentes maneiras de pecar e satisfazer os nossos desejos. Por isso, devemos pedir a Deus que tire de nós o desejo pelas coisas mundanas. Eu vou explicar qual que é esse desejo pelas coisas mundanas. Veja como o apóstolo Paulo disse, olha só. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras. Orgias é o quê? Glutonarias, exatamente. Não imoralidade sexual, todo tipo de pecado sexual, né, irmãos? Depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, versículo 13 e 14. Aqui vai entrar, irmãos, alguns pecados que muitas pessoas cometem e às vezes acha que está fazendo o correto. Quem na vida, irmão, foi comprar alguma coisa do vendedor, foi comprar alguma coisa no mercado e resolveu dar calote na pessoa? Quem já pensou nisso, irmão? Ah, eu pago amanhã, eu pago semana que vem, eu pago daqui um dia, eu pago daqui 1000 dias. Você dá calote. Uma coisa é você comprar e você combinar de pagar o resto e você cumprir. A outra questão é você ir lá atrás do produto que você quer e você não pagar. Você dá um calote naquela pessoa. Isso é maldade, irmão. Isso é maldade. Posso falar para você? O próprio Deus não se agrada da atitude de pessoas acima. Você acha que Deus agrada, irmão, de você, com nobre justiça, de estar comprando algo que você precisa e, de repente, você dá calote nele? Você não quer pagar pelo conserto da janela, você não quer pagar pelo conserto dos óculos, você não quer pagar por isso, você não quer pagar por aquilo. E você vai dando prejuízo na vida daquela pessoa. Isso é uma das formas dos pés que apressam para fazer mal. Pessoas querendo dar calote nos outros. Passar alguém para trás. Você pega dinheiro emprestado num banco. Pergunto para você. Você pega, por exemplo, 50 reais para você pagar uma dívida. Você paga. Você tem que dar o dinheiro de volta. Você tem um prazo para seguir. E você não cumprir aquele prazo, seu nome vai para o SPC e para o Serasa. Não é verdade? Se você ler lá em Provérbios, o próprio Deus, ele não se agrada desse tipo de coisa. Então, irmão, vamos largar, irmão, de dar calote nas pessoas. Vamos largar, irmão, de não deixar de pagar dívida. Entendeu? Se você pegar dinheiro emprestado, que é um empréstimo, você vai ter que devolver esse dinheiro, irmão.
Portanto, irmão, toma muito cuidado. Entendeu? Permaneça na justiça verdadeira da palavra de Deus. E não se aproveite da bondade dos outros, irmãos. Tem gente que é bom mesmo, de verdade. Mas você não tem um direito para você dar calote nas pessoas, irmãos. Se achar o melhor que os outros. Isso não é a atitude de um cristão fiel e verdadeiro que vive na palavra de Deus. Uma coisa, irmão, é você ter o dinheiro para pagar. Outro é você ter problemas. Entendeu, irmão? Então toma cuidado. Isso é uma forma de fazer mal, irmão. E Deus não se agrada dessa questão de hipótese nenhuma. Quantas pessoas que dizem, eu sou cristão, mas são mal pagadores? Não honram seus compromissos verdadeiramente. Prejudica as pessoas de outras formas. Está achando que Deus não vai observar esse pecado, irmão? Você acha que não vai haver consequências um dia? Vai ter consequências. O próprio Deus, irmãos, ele mostra ser amoroso, ser bom, ser humilde. As pessoas só lembram de Deus porque Deus é amor. Muitas pessoas defendem sua religião falando, Deus é amor. Mas esquece que ele também é juízo, que ele é justiça. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas só vê um lado de Deus. Ai, Deus é amor, Deus perdoa, Deus me ama. Mas lembra que Deus também é justiça. Deus vai cobrar a tua atitude um dia. Se você não confessar o seu pecado para Cristo, para Jesus, não se arrepender, um dia você vai ser cobrado lá no juízo final, como vai acontecer com os ímpios. Pode ter certeza disso, irmãos. Cuidado, não fica aproveitando da bondade dos outros. Não fica dando calote. Não fique, irmãos, pegando dinheiro emprestado e não pagar depois. Cuidado com isso, irmão. Vamos ser bons pagadores. Vamos honrar os compromissos que o próprio Deus nos deu, irmão. Senão, um dia você vai ser cobrado pelo próprio Jesus Cristo, irmão. Outra coisa. Agora vem uma coisa que acontece em muita gente aí, irmãos. Não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado ao quê? A qualquer forma de pecado. Então, a questão de se pecar tem a ver com os olhos também. Sabe esses olhos, irmão, que incendeiam como a candeia? Os olhos que são, como diz, a luz da tua alma? Você sabia que os olhos são como a luz da tua alma? Aí entra no teu coração e na tua mente a questão do desejo. Por exemplo, o desejo de uma mulher. De você olhar para aquela mulher e de você querer fazer sexo com ela. Isso aí, irmão, por exemplo, é uma maneira de pecar em pés que apressam a fazer mal. Portanto, irmão, a gente tem que tirar do nosso coração o desejo da fornicação, o desejo pelo adultério, o desejo pela pornografia, o desejo pelo todos os pecados sexuais em nossa vida, de uma forma geral. Portanto, vamos, irmão, andar na linha da palavra de Deus com decência. Deus quer o comportamento do servo de Deus com decência. Tirar aquilo que não agrada a Deus pelo teu olhar, irmãos. Glórias a Deus. Vamos agir como na luz do dia e não em orgias. Cuidado com as glutonarias. Cuidado com o exagero em comida. Você fica comendo. Daqui a pouco você passa mal. Daqui a pouco você vai para o hospital. Aí você não entende porque você está doente. Bebedeiras. Cuidado com o exagero em bebidas. Cuidado com o exagero no álcool. A gente sempre fala. Tudo que é exagero, irmão, faz mal para a nossa saúde. Toma muito cuidado. Cuidado com a desavença. Cuidado com as discussões. Cuidado com a inveja. Cuidado com a imoralidade sexual. Imoralidade sexual é todo e qualquer tipo de pecado sexual, por exemplo, antes do casamento. Qualquer prática, fornicação, adultério, imoralidade virtual, que é a questão da pornografia e o voyeurismo. Tem a questão também, tem muitos tipos aqui, que eu já expliquei, inclusive, no estudo bíblico sobre esse assunto. Mas vale dizer, toma muito cuidado com isso.
Irmão, vamos tirar esse desejo do pecado do nosso coração. Revistam de Jesus Cristo. E não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Coloca a tua alma em primeiro lugar, acima da sua carne. Se tiver desejo, irmão, tira do teu coração e ande na luz de Cristo. Tá bom? Então toma cuidado, que isso é os pés que apressam para fazer mal. E muitos estão envolvidos nesse meio, irmãos. Então toma cuidado. Tá bom? Jesus é justiça, sim, mas também Jesus é amor, mas ele também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Toma muito cuidado. Penúltimo, a testemunha falsa que espalha mentiras. Aqui está uma coisa que as pessoas acham que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Aqui está um peso de um pecado que eu vou falar, hein? Como que Deus detesta esse tipo de pecado, irmão? E muitas pessoas vê programação de TV que fala da vida íntima de seus artistas, que fala da vida íntima da pessoa que não diz por acaso. Sabe qual é? Vamos lá. Não podemos falar de algo, ou seja, sexto pecado é a testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos o quê? Espalhando mentiras. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja, ou que não estão na presença de Jesus, aqui mesmo na casa, por causa das fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas? Tanto na igreja quanto fora também, né, irmão? Ouvir coisa errada da vida da pessoa, né? A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Vai dizer que essa questão da testemunha falsa que espalha mentiras também tem a ver com suborno, viu? Suborno. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O próprio amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, vou ler aqui rapidinho. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Você vê como que Deus, irmãos, ele cobre de um monte de pecados? O amor, irmão, a maior força das 9 virtudes do fruto do Espírito. Você sabia disso, que o amor é uma das maiores? Você não tem a dúvida quanto que o amor combate tanta maldade, irmão. Então, quando alguém chegar até você contando uma fofoca ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive o outro a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que diz cristã e vive contando fofoca da vida da pessoa que você nem conhece, irmão. Todo dia fazendo fofoca, todo dia rindo, todo dia fazendo piada. Ai, você viu aquela pessoa cristã fazendo isso aqui, fazendo aquilo outro e fazendo aquilo outro? Eu pergunto para você, você conhece a vida daquela pessoa, irmão? Você por acaso convive com ela para você ter razão daquilo que você está falando? Uma coisa é você falar as coisas que você realmente sabe que não é mentira. A outra coisa é você espalhar mentiras a respeito de uma pessoa que você nem conhece, que nesse caso é a fofoca. Aí eu pergunto para você, Deus, ele contente? Ele agrada da pessoa que faz fofoca da vida dos outros? Deus não se agrada, irmãos. É como prejudicar a imagem de alguém. É como fazer piada da outra pessoa. Então, irmão, você vai querer o quê? Acabar com a vida da pessoa. Você fica espalhando aquelas mentiras. Você fica ouvindo aquilo que você não conhece. Quantos que vivem nesse meio aí da fofoca?
Eu vou te contar uma coisa. Você vai levar um susto agora. Eu pergunto para você. Você que vive aí fofocando da vida do teu irmão. Você que vive fofocando da vida do teu vizinho, da tua vizinha. Você que fica fofocando do seu colega de escola, da faculdade, falando mal de uma pessoa que você nem sabe como que a vida dele é lá na casa dele. Às vezes ele é uma pessoa tão temente a Deus, que ele é tão inocente, ele não sabe que você está espalhando mentiras a respeito dele. Aí essa opinião chega até o ouvido dessa pessoa. O que vai acontecer com você, meu irmão? O quanto que Deus vai desonrar de você um dia. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não vai te perdoar naquele dia. Jesus não vai te perdoar naquele dia. Você tá achando que fofoca ou mexerico em outra língua agrada a Deus, irmãos? Você acha que o fofoqueiro vai entrar no céu? Você acha que o fofoqueiro vai participar das bodas do Cordeiro, irmão? Você que vive espalhando boatos falsos das pessoas? Aprende a dar valor às pessoas, irmãos. Larga de mentir. Larga de falar mal das pessoas. Você nem conhece a vida da pessoa. A não ser que você convive com a pessoa na tua casa. É outra história. Mas quando você fala algo que é mentira, isso Deus detesta absolutamente. Deus não vai chegar aqui no dia do arrebatamento, através de Jesus, e tirar fofoqueiro. Você quer continuar fofocando? Fofoca. Vai lendo. Vai fofocando, vai zoando da vida da pessoa. Quando chegar o arrebatamento, você fica para trás, morno, que não tem serventia para Deus. O fofoqueiro é morno, você sabia? Fofoqueiro é morno. O que vai acontecer com o morno? Vomitar-te-ei. Vomitar-te-ei. Tá? Lá em Apocalipse deixa isso muito claro para o fofoqueiro. Ou qualquer um, né, irmão? Que anda aí nas coisas que não agradam a Deus. E vai acontecer com a igreja de Laodiceia. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria. Eu vomitarei da minha boca. Olha que pesado isso aqui, irmão. Você diz, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz? Miserável, pobre, cego está nu? Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Você vê? Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e corírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-te. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso, me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toma cuidado, irmão. A fofoca, irmão, é um pecado pesadíssimo. E as pessoas que vivem no pecado da fofoca não é verdadeiramente fiel na presença de Deus. Quer que eu fale, irmão, que o que está cravado no coração aqui de um justo, usado neste momento pelo Espírito Santo, do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que diz o seguinte: ele não compactua com esse pecado. Portanto, se você fazer uma fofoca, viver nessa prática imunda, saiba o que Deus vai te dizer. Deus vai deixar você na grande tribulação. Você não participará das bodas do Cordeiro. Você não merece participar da boda do Cordeiro. Porque você vive fofocando e contando piada da outra pessoa.
prejudicando com intenção ruim a imagem daquela pessoa. O que você tem que fazer, mas você cortar esse mal dessa raiz. Deus odeia esse tipo de pecado. Você que gosta de ver lá programa de fofoca, melhor você nunca vai ver na tua vida. Ouviu? Cristão verdadeiro não comete esse tipo de pecado. Tá certo, irmão? Então, cuidado. Cuidado com esse pecado. Faz, irmão, ao invés disso, corte o mal pela raiz. Incentive as pessoas a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. Porque a gente que faz essa atitude, irmão, é morno. É morno. Não é nem quente e não é nem frio. É morno. Deus vai vomitar você, meu irmão. Você não participará das bodas do Cordeiro. Você vai ter, irmão, que sofrer como o pão que o diabo que amassou. Pesado, né? Dói, né? Na hora que você conta piada, faz fofoca, é bonito, né? Mas no dia que o arrebatamento acontecer, não se surpreenda se você não subir. Ouviu, irmão? Larga desse pecado, que isso aqui Deus detesta mesmo, viu? Isso é pesado. E vai pesar para ti. Ok? E o último, esse não só Deus detesta, mas ele absolutamente abomina a pessoa que comete esse tipo de pecado, que é provocar discórdia entre irmãos. É fazer, por exemplo, que é o contrário, né, irmão, do amor ao próximo, né? É fazer em si aquilo que é contrário ao amor ao próximo. Dos 7 pecados listados em Provérbios, capítulo 6, este não apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos, detestável até para os olhos de Deus. E se pararmos para pensar, este é mais um pecado, irmão, relacionado, adivinha, à nossa língua. Exatamente. É um pecado relacionado à nossa língua. Porque realmente, como diz, né, irmão? As palavras têm poder de trazer vida ou morte. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21, isso deixa bem claro. Como eu vou ler aqui rapidinho. Olha o que fala o poder das palavras. Verso 21. A língua, olha a língua, tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Eu pergunto, quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contenda entre irmãos? O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos. Esse Deus abomina, inclusive. Veja o que Jesus disse. Um exemplo, a blasfêmia. A blasfêmia é trair, irmãos. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso quer dizer que a destruição de um lar e de um ministério, ele vai começar pelo quê? Pelas brigas, pelas discórdias, pela desunião. Então vamos vigiar e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Estes são os 7 pecados do cristão que desagradam a Deus e que não podem ser praticados por nós de maneira alguma. Caso ao contrário, sofreremos as consequências da nossa desobediência. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Esse último pecado, irmão, é um pecado que a nossa língua é detestável perante Deus. Deus não só detesta esse pecado, quanto ele aborrece, quanto ele realmente abomina esse último pecado. Por que ele é relacionado à língua? Lembra que as palavras têm poder, tanto de trazer a morte quanto de trazer a vida. Então, as palavras têm poder. Se você falar que as palavras pesadas, irmão, quantas palavras pesadas, obscenas, as pessoas falam todo dia para semear contenda nos irmãos? Quantos que deixam o inimigo, que o próprio inimigo usa da pessoa nesse caso, usa das pessoas
para soltar todas aquelas palavras pesadas, para semear contenda entre os irmãos. Nesse caso, o próprio diabo, ele gosta de roubar, matar e destruir. Vai dizer isso. O inimigo gosta de causar confusão. Então ele empresta a língua para Satanás semear contenda entre irmãos. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. O pecado que entra aí, nessa discórdia entre os irmãos, aquele que provoca rixa, aquele que coloca briga, traz inclusive a blasfêmia. Você já ouviu de pessoas zoando de Jesus, zoando de Deus pela sua língua? Falando mal. Ai, Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, o Espírito Santo é isso, é aquilo. E esse pecado, irmão, inclusive o pecado do espiritual mais grave que existe, está aí. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você praticar esse pecado, você não tem salvação nenhuma. Você perde completamente a oportunidade. É como se Deus virasse as costas para você e te ignorasse completamente. Porque até os próprios olhos de Deus é aborrecedor esse tipo de pecado, viu? É detestável perante Deus. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então, irmãos, esse pecado, ele traz vida ou morte. Eu pergunto para você, por que tanto casamento é destruído? Por causa da tua língua, por causa da tua palavra, por causa que as pessoas ficam feridas, por causa desses ministérios aí, por causa das pessoas que contam contendas, por causa das pessoas semear contenda dos irmãos. Vou dar um exemplo para você, um outro exemplo. Sabe esses vídeos de irmãos que ficam falando mal um do outro? Essas rixas? Ai, tal irmão fez isso, tal irmão fez aquilo. Aí o outro vai lá defender, o outro fala mal disso, fala mal daquilo. Irmão, cristão verdadeiro não faz esse tipo de coisa. Cristão verdadeiro, ele ora até pelos seus inimigos. Cristão verdadeiro, ele não tem ódio em teu coração contra o irmão. Entendeu? Então, irmão, cuidado, irmão. Cuidado com a blasfêmia. Cuidado com o pecado da blasfêmia. De todos os pecados, o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pecado original. Então, toma muito cuidado. Não deixe, irmãos, não deixe o inimigo te dominar. Porque ele causa divisão entre si. Então, vamos fazer de tudo, irmão, para permanecer unidos perante ele. Não deixar Satanás, irmão, dominar ninguém na tua vida espiritual. Muitos casamentos foram destruídos por causa de discórdia, irmão. Muitos falaram mal da intimidade daquele casal. E aquele casamento foi arruinado. Toma muito cuidado, irmãos. Não deixa Satanás te usar. Não deixa o inimigo fazer contenda, irmão. Por favor, irmão. Não faz isso que é detestável perante Deus. Então esses, irmãos, são 7 pecados que Deus detesta. Para terminar o nosso assunto desse estudo, nós vamos para 7 condições do pecado. Eu acho que eu baixei esse estudo, se eu não estiver enganado. Deixa eu procurar ele aqui. Eu acho que eu fiz um download dele. Eu quero trazer esse assunto aqui, irmãos. É fundamental. Eu vou abrir aqui, acho que eu achei. Está salvo nos meus arquivos aqui. Que existem 7 condições do pecado, irmãos. E vocês vão ler isso na Bíblia de vocês, que existem 7 pecados, tá? 7 condições para o pecado aparecer. Então, lá em 1 João, capítulo de 1, 6, verso 1 e 2, eu quero pegar para vocês os versos que caem nesse contexto aqui da palavra. Que ele vai do 1.6 ao 2.3. Eu vou pegar aqui 1 João. Deixa eu pegar aqui 1 João. Depois eu falo, irmão. A gente vai lendo aqui. Então vamos lá. Assim como um contrato, que você tecnicamente ouve, né, irmão? Que impõe suas condições, e quando é quebrado,
a pessoa perde os seus direitos. O pecado condiciona a vida da pessoa de forma a perder suas bênçãos e a própria salvação. O diabo é como um vendedor, pensa assim, esperto, que oferece o pecado através do mundo e tenta nos iludir sem mostrar as consequências de quem adquire e que ele oferece. Muitos anúncios que a gente conhece, né, irmão? Vende letrinhas miúdas no rodapé, impondo as condições que geralmente as pessoas não leiam e acabam sendo enganadas. É como um contrato que o próprio inimigo estabelece, tá bom? Como vendedor que vende esse pecado. Ele tenta iludir a gente, mostrando as consequências daquele que adquire aquele bem, sabe? Então os anúncios vêm naquelas letrinhas miúdas no rodapé. Só que as pessoas não lêem aquelas condições que foram impostas. Entendeu? O próprio apóstolo João se preocupa com a vida de santidade de suas ovelhas e apresenta várias vezes nesse texto a palavra se. A palavra se. Presta atenção nessa palavra se. Esta pequena palavrinha faz muita diferença. O se é uma preposição condicional. Você estudou português, irmão? Para você saber? Se é uma preposição condicional. Tá bom? Muito usado também na linguagem de programação. Eu que aprendi programação, você aprende lá o if e o else. O if é em inglês, em português assim traduzido, se. E o se não é a questão do else, ok? Seu uso modifica o sentido das palavras. Por causa de um pequeno erro, muitas pessoas caem em pecado e não conseguem sair por isso são condicionados ao erro, que é uma preposição condicional. Você que aprende a ligar programação, você aprende, né, a dar uma alternativa, né? Se eu fizer isso, recebo isso aqui. Se não, recebo aqui, entendeu? É como uma escolha, tá certo? Aí eu pergunto para você aqui, como está grafado em verde. Você aceita as condições do pecado? Então, as 7 condições que a gente vai ler aqui traz consequências que levam ao pecado, certo? Que levam ao pecado. Eu não vou explicar nada, vou ler o que está descrito aqui no artigo, mas vocês vão entender simplesmente só de você ler isso aqui. A primeira condição é a quebra da comunhão, obviamente. 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá bom? Se dissermos. Você lembra a conjunção? Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, como lá na afirmação, a gente está fazendo o quê? Estamos mentindo e não praticamos a verdade. A verdade é quem? É Jesus Cristo. Ok? A mentira vem de quem? Do pai da mentira, Satanás. A primeira condição imposta pelo pecado é a quebra da comunhão com Deus. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, perdendo a nossa comunhão com o Criador. Esta é uma das piores consequências, pode ter certeza disso, do pecado, porque acarreta em outras maiores ainda. Lembra que a mentira leva para pecados piores? Então, só de você quebrar sua comunhão com Deus, quebrar sua intimidade, faz você se distanciar de Deus. Então, se ao distanciar de Deus, toda sorte de mal, então, cercam a vida do homem. Pois, vai chamando o quê? Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Você vai cada vez mais se afundando no pecado. Então, diz aqui claramente em negrito: jamais, irmão, perca sua comunhão com Deus. Seja sempre íntimo, tá certo? Ande na verdade da palavra de Deus. Não deixe jamais as trevas te dominar. A segunda condição é andar nas trevas. 1 João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: se porém andarmos na luz, a luz sempre é Jesus, tá, irmãos? Sempre é a palavra, sempre ao lado correto, sempre é a porta estreita. Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Então, se você, porém, está andando na luz, é que nem na programação. Eu escrevo a afirmação. Se eu andar na luz, estou mantendo comunhão com o sangue do Senhor Jesus, purificando de todo o mal. Senão, eu estou andando nas trevas. Ok? Nas trevas, ao contrário disso. A segunda condição imposta pelo pecado é que a pessoa passa a andar em quê? Nas trevas, ao contrário da luz de Cristo. O próprio pecado ele cega a pessoa que não consegue reconhecer os seus erros, passando a andar em trevas. Então, o mundo que a gente está aqui é tão obscuro que eles fazem em oculto e só referir é vergonha. Efésios 5:12. Por isso, não sejais cúmplices das obras infrutíferas, ou seja, obras que não dão frutos, né, através do fruto do Espírito, né, das trevas, antes reprová-las. Ou seja, não deixe as obras da carne se imporem em sua vida. Não deixe, né, irmão, as trevas te dominar. Ande na luz de Cristo e não ande nas trevas. A luz jamais mistura com as trevas. O próprio Senhor Jesus chamou o quê? Para nós sermos luz do mundo. Ok? E o pecado tenta escurecer, Mateus 14, o brilho de Deus em nossas vidas. Portanto, qual é a recomendação? Não andar nas trevas. Tá bom? Enquanto um leva para a porta estreita, para Jesus, o outro leva para as trevas e, consequência, a perdição eterna. A terceira condição do pecado é ser enganado. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Olha a palavra se. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aqui é a questão. Se eu não tenho pecado, então a verdade não está em nós, porque nós enganamos, que o único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores. Vale sempre dizer isso. Então, a terceira condição imposta pelo pecado é ser enganado. Assim como a serpente enganou Eva e Adão. Lembra? 2 Coríntios, versículo 11, capítulo 3. Lá em 2 Coríntios, eu vou até ler esse verso, que é muito fundamental passar para vocês. Por que eu estou falando sobre as condições do pecado? Porque Deus me colocou para falar esse assunto, irmãos. Colocou no meu coração para falar sobre isso. Que tem umas condições que o pecado acontece. Aí, a pessoa só não enxerga porque elas não querem enxergar. Verso 3. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Então, a mulher foi enganada pelo próprio inimigo, entendeu? Então, essa prática continua enganando milhares de vidas, o que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Na figura de um anjo de luz. 11, versículo 14, diz o seguinte: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então ele consegue usar do engano para enganar as pessoas. Então, o pior é que nem quem se engana com o pecado continua se enganando, ao não reconhecer os seus erros. Então, irmão, não aceite ser enganado pelo pecado. Pelo contrário, se você pecar, confesse o seu pecado para Cristo. Confessa, porque Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Então, se você quer andar em Cristo, não aceita ser enganado pelo pecado. A outra condição do pecado é a questão do não confessar. Isso aqui é fundamental, irmãos. Posso falar uma coisa para vocês? Todo justo, fiel e verdadeiro, mesmo quando peca ou erra, ele confessa o seu pecado para Jesus.
O ímpio não confessa o pecado. Você sabia disso? João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, olha que deixa claro aqui, ó. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Então, a própria quarta condição imposta pelo pecado é a pessoa não confessar reconhecendo ser pecador. Sabe o que é pior? É a pessoa não confessar o seu pecado. Como você acha que Jesus e Deus, irmãos, eles vão perdoar você do seu pecado se você não confessar eles para ele? Jesus espera todos os dias, irmãos, da nossa vida, nós estarmos em oração, nós estarmos no temor, nós estarmos na luz de Cristo. Se a gente erra, irmãos, vamos reconhecer os nossos erros e vamos confessar os nossos pecados, irmãos, para que então se alcance a misericórdia. O próprio inimigo ele tenta a pessoa para não confessar os seus pecados. Você sabia disso? Que ele faz de tudo para você não reconhecer o seu pecado? Que você é pecador? Ele tenta, ele faz de tudo. E o inimigo, ele tenta para você não confessar seus pecados a Deus. Sabe por quê? Porque se você fizer isso de forma sincera, sempre na sinceridade, né, irmão? Você sabe que você vai ser perdoado. Pois o que confessa e deixa alcançar misericórdia. Provérbios 28, verso 3. O orgulho. Esse orgulho é terrível, né, irmão? A gente leu lá nos pecados que Deus detesta. O orgulho no coração humano o endurece para não aceitar e reconhecer seus erros, abandonando o pecado. Confesse os seus pecados a Deus todos os dias. Ok? Procura confessar os seus pecados a Deus todos os dias. Mesmo que você não está pecando naquele dia. Reconheça, irmão, que você é frágil. Reconheça que você não é perfeito nenhum, irmão. Que todos somos propensos às nossas falhas e às nossas imperfeições. O inimigo, irmão, ele faz de tudo para você não confessar seu pecado. Você errou, irmão, vai lá na sinceridade do teu coração. Conversa com Jesus, confessa exatamente o pecado dentro da tua boca. Não importa se é alto, não importa se é baixo, mas confessa com a tua boca, irmão. Com aquela sinceridade. E você pode ter certeza. Você vai alcançar misericórdia. Olha que a língua, né, irmão? O coração de um soberbo. Um coração de uma pessoa que é endurecido pelo seu orgulho. Como lá a gente disse dos olhos altivos. Faz as pessoas nem reconhecer os seus erros. Nem reconhecer as suas falsidades. Não faz ele ter força para abandonar o seu pecado. Então, todos os dias em sua vida, irmão, confesse os seus pecados a Deus todos os dias, tá bom? Não deixe jamais de confessar os seus pecados. Isso é uma atitude de um justo fiel verdadeiro, tá bom? A vida de confessar os seus pecados. Porque às vezes a gente peca com a língua, às vezes a gente peca com a atitude, às vezes a gente peca no corpo. Então, irmãos, vamos confessar sempre no nosso dia a dia os nossos pecados, tá bom? Quinta condição que o pecado dá, irmãos, é falar mentira. Eu falei para vocês que Deus detesta a mentira. O próprio Satanás, irmãos, é o próprio pai da mentira. Mentira não é uma coisa que vem de Deus e de Jesus. Vem do próprio adversário. João capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Saiba que todos nós pecamos. Não vem falar essa que você nunca pecou, meu irmão. A quinta condição imposta pelo pecado é falar mentira. O inimigo já fala, é mentiroso e pai da mentira. Acabei de falar dele. Então, quem mente se torna um filho do diabo. Sabia disso? Sabia que se você ama, comete a mentira, você é como um filho do diabo? Forte, né? A própria mentira distancia o homem de Deus, porque Jesus é claramente o caminho, a verdade
e a vida. Então, se você anda com Cristo, você está andando no caminho correto, caminho da porta estreita. Você está andando na verdade de sua palavra. E você está andando rumo à vida eterna. Porque Jesus é vida também, mas a vida eterna. Então, para não confessar um pecado, a pessoa fala uma mentira, olha só, para esconder o seu erro. E o torna pior do que antes. Você entende como vai acumulando? E no juízo final, você vai ser cobrado pelo pecado, pelas obras dessa mentira que você falou. Você imagina você ser envergonhado diante das pessoas que foram salvas um dia. Você imagina você passar vergonha no juízo final. E ainda perder a sua salvação e ir para o lago de fogo, que arde como enxofre. Então, você vai piorando o teu estado espiritual. Você sabia disso? Então, existem pessoas que se envolvem com mentiras ao ponto de acreditar que seja verdade. Então, toma muito cuidado com a mentira. Toma muito cuidado. Então, veja a verdade em Cristo. A dica é, fuja de toda a mentira, se alimentando da verdade. A sexta condição é não se desculpar. Por que não se desculpar? 1 João capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Irmão, esse negócio é guardar rancor, guardar mágoa, guardar angústia. É como você não desculpar as pessoas. É como você guardar rancor, guardar mágoa. Não guarde isso em teu coração. Então, a sexta condição imposta pelo pecado é não se desculpar. O inimigo é o acusador das nossas vidas. Apocalipse 12, verso 10. Ele acusa, irmão, todos os dias. Vai lá no último livro da Bíblia para você ver o que está escrito. 12, verso 10. Olha só o que fala. Então ouvi uma forte voz que bradava dos céus. Finalmente chegaram salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Jesus, de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e de noite os acusa. Está vendo? Ele é acusador, irmão. Diante do nosso Deus. Então ele não quer que sejamos desculpados por nossos erros. Todos nós erramos, né, irmão? Somos seres humanos. Mas Jesus é o advogado que nos defende diante de Deus. Lembra que ele nos defende, irmão. Contudo, se não nos arrependermos, vale dizer isso, e não aceitarmos Jesus, ficamos sem a defesa do advogado, diante do grande juiz que é quem? É Deus. Então, peça ao advogado Jesus que te defenda. Tá bom? Então, peça ao advogado Jesus que te defenda. Da mão do acusador. Da mão do inimigo. Ok? Então, bom, sempre pede perdão para o teu irmão, para a tua irmã. Não procura guardar mágoa. Não procure guardar rancor. E peça para Jesus te defender do adversário, irmãos. Jamais deixe, irmão, o adversário dominar a tua vida. Porque, irmão, temos que ser verdadeiramente, irmão, de arrepender de puro e sincero coração. Procura desculpar o teu irmão, desculpar a tua irmã, daquela atitude que você fez. O próprio inimigo vai ter esse trabalho de acusar as nossas vidas. Tá bom? E a última condição do pecado, vocês vão entender essas condições? É continuar na desobediência. 1 João, verso 3, 2 e 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. A sétima condição imposta pelo pecado é continuar na desobediência. O que o inimigo mais quer de um pecador é que continue desobedecendo a Deus. Sendo assim, a pessoa ficará condicionada, olha só a condição, às consequências do pecado até a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que fala.
pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos somos pecadores. Todos nós erramos, irmãos. Então, irmãos, quem que nos salva? Qual é essa condição? Jesus Cristo. Ok? Se nós andarmos no sangue do Senhor Jesus, andar em espírito, qual é a questão final? Você herdará a coroa da vida eterna. Senão, você vai ser condenado no lago de fogo que arde como enxofre. Então, diz assim, quem é filho de Deus deseja obedecer ao Senhor. Mas por causa do pecado vem o quê? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é bem claro lá em Efésios, capítulo 5, verso 6. Portanto, busque obedecer à vontade de Deus, tá certo? Então, jamais aceite as condições de pecado sobre sua vida, tá certo? Que são esses 6. Ser enganado. Quais são as 6 condições? Quebra da comunhão, andar em trevas, ser enganado, não confessar, falar mentira, não se desculpar, continuar na desobediência. Para concluir isso aqui, todas as pessoas que perderam a salvação, irmãos, estavam envolvidas com essas condições em sua vida, como um todo. Todos estão englobados em alguma dessas condições. Uns perdeu a salvação porque foi enganado. Outros perdeu a salvação porque quebrou a comunhão com Deus, quebrou a intimidade. Outros andaram nas trevas. Outros falavam mentiras. Outros guardavam culpa, não se desculpavam com as pessoas. Outros não confessavam. Outros continuaram na desobediência. Então as consequências é o quê? Que Deus faz para você. Não aceite as condições do pecado sobre sua vida. Sai dessas condições. Vai para a condição de Jesus, que é o contrário disso. Ao invés da primeira condição, quebra de comunhão. O que você tem que fazer? Não perca sua comunhão com Deus. Segunda condição, andar nas trevas, faz o contrário. Não ande nas trevas. Terceira condição, ser enganado. Faz o contrário disso. Não aceite ser enganado pelo pecado. Quarta condição, não confessar. Qual é a condição contrária disso para Deus? Confesse seus pecados a Deus todos os dias em sua vida. Quinta condição, falar mentira. Ao invés de você falar mentira, fuja de toda a mentira se alimentando da verdade. Seja verdadeiro. A sexta condição, não se desculpar. Ao invés de você guardar rancor, guardar mágoa, desculpa o teu irmão e peça ao advogado Jesus que ele te defenda. E a última é continuar na desobediência. Ao invés de você ficar na desobediência, busque obedecer à vontade de Deus. Se você andar nessas condições que estão em negrito, que é a questão da salvação, você vai ser salvo, meu irmão. Condição. Conclusão. O propósito do inimigo, como eu falei, é roubar, matar e destruir vidas, e para isso quer conquistar o direito de fazer sua vontade, entrando na vida da pessoa através do pecado. Somente desfazendo as condições do pecado é possível se livrar de suas consequências. O que desfaz as condições do pecado é buscar a Deus, restaurando sua comunhão através de Jesus Cristo. Voltar para a luz de Deus, que prevalece sobre as trevas. Obrigado. Reconhecer o pecado e deixar Deus desmascarar o inimigo. Quais são as condições que o pecado é desfeito? Buscar a Deus, restaurando a sua comunhão através de Jesus Cristo. Voltar para a luz de Deus que prevalece sobre as trevas. Reconhecer o pecado e deixar Deus desmascarar o inimigo. Deus desmascara o inimigo, se você quiser. Você sabia disso? Se arrepender e confessar os seus pecados. Fugir da mentira. E aceitar a verdade de Deus. Receber o advogado Jesus Cristo, que defende de toda acusação de Satanás.
e voltar a obedecer a Deus. O pecado impõe condições desastrosas, sabia disso? Mas, se você desfazer as funções de pecado, você buscará Deus, que está restaurando sua comunhão através de Jesus Cristo. Se você voltar para a luz de Deus que prevalece sobre as trevas, se você reconhecer o pecado e deixar Deus desmascarar o inimigo, se você se arrepender e confessar seus pecados e fugir da mentira e aceitar a verdade de Deus, se você receber o advogado Jesus Cristo que defende de toda acusação de Satanás, e se você voltar a obedecer a Deus, você vai ser salvo. É só você fazer o contrário. É só você fazer o contrário, irmãos. Portanto, irmão, eu senti da parte de Deus de passar sobre as 7 condições de pecado. Então, o título desse vídeo de estudo bíblico é os 7 pecados que Deus detesta e as 7 condições do pecado e também como evitar essas 7 condições, né? Eu senti da parte de Deus de fazer esse estudo. Espero, irmão, que Deus tenha misericórdia de vocês. Repare, não, tá tomando um cappuccino aqui. E quero dizer a vocês, irmãos, que Deus, Ele ama grandemente a tua alma. Ele ama a tua igreja fiel. Ele ama as pessoas que andam na verdade de sua palavra. Então, irmãos, a gente sempre fala assim por si. Deus está na minha vida, o Espírito Santo habita na minha vida. Se você, irmão, não deixar essas condições do pecado entrar em tua vida, você pode ter certeza que você está na absoluta segurança em Cristo. Porque, irmãos, todas essas condições levam a nós a porta larga, que leva a nós para a nossa própria destruição. E Deus, Ele sempre põe condições para nós andarmos na tua palavra. Então, irmão, deixa Jesus operar em tua vida e Ele fazer uma obra de restauração da tua alma, ok? Para terminar aqui, nós vamos fazer uma oração e vamos agradecer e que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que vai ver esse vídeo, com toda certeza, né, irmão? Um vídeo que há muito tempo eu não faço, né, de estudo bíblico. Eu estava tentando ter um tempinho para fazer o vídeo, mas o Senhor finalmente preparou, né, um dia para fazer isso. Vamos fazer a oração, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Buscar a face de Deus de santa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho amado do Senhor Jesus Cristo, eis que nesta noite estamos aqui prostrados e curvados de joelho perante a tua presença, nessa gravação deste vídeo, Pai, que foi aberto do santo nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, tem auxiliado nós nesse estudo maravilhoso sobre a questão das 7 coisas que o Senhor abomina, Pai. Das 7 coisas que o Senhor detesta, mas também das 7 condições do pecado. Muitas pessoas que perderam a salvação, Deus, entraram nessas condições de pecado. E, infelizmente, hoje, estão lá no inferno, aguardando aquele dia que vão ressuscitar e vão ajustar contas com o Senhor. Mas, Pai, a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo, ele entrelaça muitos para a destruição, Pai. E verdadeiramente, muitos até hoje não aceitaram Jesus como Salvador e negam Ele a todo custo. Mas o Senhor conhece, Pai, o coração de um justo, fiel e verdadeiro. Conhece os verdadeiros adoradores. Conhece aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. E impõe sempre que nós andemos no sangue do Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos, como todo ser humano é, Pai. Mas a gente sabe e tem certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Porque Jesus ama a nossa alma. Jesus ama cada um de nós. E as condições que o Senhor deu hoje de explicar é um assunto duro, dói e machuca. Mas é preciso revelar a verdade mediante teu Santo Espírito. E a gente tem que entender, Pai, que aquelas questões que estão em Provérbios, o Senhor detesta e uma o Senhor abomina. Inclusive a 7ª, que tem a ver com a blasfêmia, por exemplo. Um pecado grave praticado com a nossa língua.
deixando Satanás usar da nossa boca, gerar contenda entre os irmãos, e muitas das vezes escandalizar até o Senhor, até o Espírito Santo, e até mesmo ao Senhor, Pai Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem agora e nem na consumação dos séculos. É um pecado duríssimo, passível de condenação direta. Mas o Senhor sabe e conhece o coração dos humildes. Todos os outros pecados são passíveis de perdão. A gente não deve, Pai, estar andando nas trevas. Não deve andar em desobediência. Não deve andar no engano. Não deve, aleluia, deixar de ter comunhão com Deus. Não devemos andar nas trevas, devemos andar na luz de Cristo. Devemos, Senhor, com certeza, Pai, deixar o Espírito Santo operar em nossas vidas, condicionando nós para Sião celestial em espírito e em verdade. Nós não devemos andar na mentira, nem no engano, jamais andar em desobediência, deixar o Espírito Santo triunfar na nossa vida. Nós não podemos guardar culpa das pessoas, a gente não pode guardar rancor do irmão, nós devemos ter amor ao próximo como a ti mesmo. O Senhor nos incita a ensinar para nós amar até os nossos inimigos, orar por eles. Glória a teu santo nome, Senhor. O Senhor sabe e conhece o coração do ser humano. O Senhor sabe e capacita os seus. O Senhor sabe e orienta os seus. Senhor, entre no coração da igreja fiel, que em breve vai ser arrebatada. Que entre no coração daquele que quer entrar na Sião celestial, que não deve andar nessas condições de pecado, que não deve desagradar a Deus das 7 coisas que Deus detesta. Aleluia, que nós andemos na luz que é Cristo, que nós andemos no Espírito Santo, resplandecente em nosso coração, para que naquele dia nós venhamos estar ceando com o nosso Salvador Jesus Cristo, numa comunhão perfeita, numa festa como nunca houve desde a fundação do mundo, uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Só vai entrar lá quem realmente é íntimo com o Senhor Jesus e que anda em sua palavra, em espírito e em verdade. Vamos permanecer na comunhão do Senhor Jesus e que o Senhor visite a cada um que vai ver esse vídeo, toque no coração, toca no íntimo, Pai, e prevaleça na vida de cada um deles. O teu nome seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos então encerrar, né, irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos que vão contemplar mais um estudo bíblico. Nossa, quanto tempo que eu não fazia um estudo, irmão. Como é bom voltar a fazer vídeo, né? Esses vídeos edificam a nossa alma, irmão. Ao invés de a gente perder tempo, ficar vendo informação, ficar só informando sobre guerra, só sobre tristeza, só sobre angústia, outros ensinando heresia, outros ensinando coisa errada. Nós estamos aqui em espírito e em verdade, ensinando o que está na Bíblia, ensinando a você ser doutrinado para a porta estreita da salvação. Aqui é um canal para estudar a Bíblia, para ensinar você na luz da verdade das Escrituras. O próximo estudo será sobre a feitiçaria. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo vídeo. Portanto, irmãos, vamos andar firme na presença de Deus, porque Jesus está voltando. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da tua palavra, interceda por toda a eternidade para a vida eterna. Amém. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Beijos, irmãos. Fui.